Por isso, meu irmão, eu acho que... E da onde que uma criancinha tiraria isso, né, irmão? É uma parada que não dá pra explicar, é sobrenatural. Não, é sobrenatural. A mesa, né? Uma mesa de necrópsia, assim. O braço, a mão do cadáver ficou agarrada na mesa, mano. Do lado de fora. O braço dele ficou pra fora da mesa e a mão dele ficou agarrada. Tenente Edson. O Tenente Edson foi um dos responsáveis pela captura do Lázaro Barbosa. É um policial com anos de experiência. Ele deu uma entrevista para o canal do Fala Glauber Podcast. Ele contou uma experiência sobrenatural impressionante. A filha de um feirante que perdeu a vida contou algo para ele que não tem como não ter sido sobrenatural. Que a gente já vivenciou algumas vezes. A gente confrontou uns ladrão de... Os caras fizeram o seguinte. Numa certa noite lá, em Goiânia, eu tava na condição de Rotan Comando. E os caras saíram na cidade lá, foram fazer um 5-7 a um feirante. Quando eles escanaram o feirante se rendeu de forma ali imediata. Não bastante, os dois sujeitos aí efetuaram um disparo na cabeça do cara. O cara morreu no local. Tava voltando com a tralha toda, a porra toda, né? E na sequência delitiva deles ali, eles já saíram em fuga ali, trombaram com, salvo engano, um Papa Charlie, atiraram no Papa Charlie, deu entrada também no Hugo e tal, tava mal pra caralho. Eu ia entrar de Rota Comando no outro dia. E aí, na noite anterior, já tinha essa informação dessa ocorrência. Eu peguei e falei, pô, vamos levantar a informação desses caras, né? E botei meu pessoal já pra fazer alguns levantamentos. Quando eu assumi o serviço, a gente já tinha mais ou menos a orientação onde que eles poderiam estar. Beleza. Nós chegamos, aproximamos, né, da residência, desembarcamos um quarteirão antes, fizemos aquela progressão e tal, caímos pra dentro da casa. Na hora que nós caímos pra dentro da casa, o maluco já percebeu a nossa presença, já efetuou o disparo, tava com a Glock rajada, já deu uma rajada no nosso rumo, nós conseguimos sair, efetuamos disparo em direção a um deles, conseguimos alvejar, já fomos em direção ao outro. Esse pulou o muro, conseguiu pegar uma família de refém ali. A gente negociou com ele, essa família conseguiu desvencilhar dele e a gente confrontou com ele. Beleza, irmão. Terminamos toda a situação ali, né? Pedimos socorro, pá. E tranquilo. Encerrou a ocorrência, tudo sossegado. Passou um serviço, um subtenente, hoje subtenente, na época sargento, chegou lá no quartel, até branco. Eu preciso falar com o senhor. Eu falei, o que foi, meu irmão? Eu não tenho um recado forte para dar pro senhor. Aí eu falei, o que tá pegando, né? O que tá rolando? Ele falou, não, o senhor sabe aqueles caras que o senhor confrontou antes de ontem? Eu falei, isso aí. Ele falou, pois é, eu moro no condomínio que a filha dele, uma criancinha de, acho que era 5, 6 anos, mora. E eu tava sentado na porta da minha casa e ela tava brincando lá no jardim, lá em frente. Em determinado momento ela parou de brincar, pegou uma flor e veio em minha direção. Entregou a flor para mim e falou que o pai dela estava entregando aquela flor em agradecimento pelo serviço que os colegas dele tinham feito por ele. Caralho, irmão. E ela era filha do feirante. Você tá entendendo? Uma criança de 5, 6 anos. Aí eu falei, caralho, irmão, eu não sou espírita, né? Isso é uma parada mais do lado espírita, né? Sim. E eu falei assim, naquela hora ali, mexeu... E o colega é ela? Ele era... Não, ele falou comigo em prantos, né? Ele falou assim, isso aí, cara, o cara mandou um recado em agradecimento mesmo. Mas imagina o cara, feirante, trabalhando, e tromba com uns bichos desses. Vai lá, ceifa a vida do cara, deixa a família na chapada.
por isso, meu irmão, eu acho que... E da onde que uma criancinha tiraria isso, né, irmão? É uma parada que não dá pra explicar, é sobrenatural. Não, é sobrenatural. A forma que ela falou é algo sobrenatural, né? É algo que ela comumente não iria falar, né? Nem teria essa atitude, né? Sim. Né? Então são provas que a gente vai tendo que o mundo espiritual tá ligado a isso. Eu tenho algo comigo que Deus, ele permite o indivíduo, de alguma forma ou de outra, porque eu acho que tudo está sob a batuta, eu entendo que tudo está sob a batuta de Deus. E ele vai oportunizando para o sujeito algumas situações para que ele mude de vida, né? Cabe ele mudar de vida ou não. Tiago Raça. Esse da esquerda é o Tiago Raça, um policial e técnico de necrópsia da Polícia do Rio de Janeiro. Ele contou um relato impressionante quando estava em um necrotério. Aconteceu uma situação comigo uma vez, isso me impressionou muito, assim, muito mesmo. Os colegas auxiliares o colega botou o cadáver na mesa pra gente chegar pra fazer a necrópsia, o cadáver de bruço. Aí a gente dá aquela primeira olhada ali, né, nas costas ali, no dorso do cadáver e tal. E aí eu fui virar o cadáver, né, pra fazer a necrópsia. Eu não sei, assim, como aconteceu aquilo, né? A mesa, né? Uma mesa de necrópsia, assim, o braço, a mão do cadáver ficou agarrada na mesa, mano. Do lado de fora. O braço dele ficou pra fora da mesa e a mão dele ficou agarrada. Eu não tinha visto isso. Quando eu tentei virar, a mão dele ficou presa assim. E eu tentando virar e a mão presa, a mão presa. Aí eu, porra. Aí dei a volta, soltei a mão do cara, virei o cara. E ele tava com uma expressão, o cadáver tava com uma expressão de não estar muito satisfeito, não. É engraçado a gente falar isso, mas a gente olha o cadáver e vê que o momento da morte. O espírito partiu, entendeu? Realmente partiu, aceitou, morreu e tal. Esse cara parecia não estar aceitando muito a morte dele, não. E isso acontece. O espírito fica meio cristalizado ali, próximo, não quer muito aceitar, não quer se desprender e tal, fica naquela ali e tudo mais. E parecia realmente que o cara não queria que eu virasse ele pra necropsiar, entendeu? Eu sou espírita, acredito nisso, né? Respeito quem não acredita, mas eu acredito e vi realmente. Então o que eu fiz ali? Fiz umas orações, né? Eu conversei, pedi pra espiritualidade me auxiliar, conduzir o espírito ali e tal, né? Local de suicídio, todo local de suicídio. Primeira vez que eu vou contar isso, eu acho que eu nunca falei isso. Falo pra minha esposa, para alguns amigos, mas todo local de suicídio, de morte, assim, uma morte meio estúpida ou alguma coisa assim muito brava. E suicídio todos os locais de suicídio que eu chego, eu faço uma oração, sempre, para pedir misericórdia por aquele irmão que fez aquilo, que tirou a própria vida e tudo mais. E ajudar, né, na passagem dele ali e tal, né, na punição que ele vai sofrer porque tirou a própria vida, aquela coisa toda. Então eu peço misericórdia, conversa, tal, aquela coisa toda. E aconteceu, acho que foi a única experiência sobrenatural que eu passei, foi essa, assim, que eu senti que o cara não queria muito que eu necropsiasse ele, e aí eu fiz uma oração, pedi e tudo mais, e aí a necrópsia transcorreu na boa e tal, sem problema nenhum. Mas isso me impressionou um pouco aí. E tu sentiu mudança no semblante e tal? Sim. Mas tu sentiu um ambiente diferente? Depois que eu fiz as orações, depois que eu orei ali, que eu fiz as orações e tal. Fiz umas 3 orações, né, que eu sempre gosto de fazer, que é o Pai Nosso, né, clássico, Ave Maria, e a oração de São Francisco. Que eu acho uma oração muito espiritualizada, muito bacana, né? Que é morrendo que se vive para a vida eterna. A oração termina dessa forma. Não conheço. Morrendo que se vive para a vida eterna. Então, eu acho que é uma oração fantástica, assim, muito espiritualizada. E eu sempre faço uma prece ali, conversando, pedindo para a espiritualidade, para Deus ter misericórdia daquele irmão, e a espiritualidade conduzir, ajudar e tal, não sei o quê. E aí faço essas 3 orações. Foi o que eu fiz no dia, conversei com o cara, com o espírito do cara, falei, pô, irmão, tô aqui fazendo meu trabalho, pô, fica calmo, pô, sabe,
entendo o que está acontecendo com você e tudo mais e tal, aquela coisa toda. E aí, né, fiz essa prece, depois fiz essas 3 orações e sim, melhorou, ficou menos pesado. Eu tava até me sentindo pesado também, assim, né, aquele ambiente, né, não tava legal, assim, não tava... Aquela coisa mecânica da gente chegar, fazer a necrópsia, bota o cadáver pra lá, traz outro e tal, não sei o que, aquela rotina, né. Naquele momento ali eu senti isso, senti um ambiente um pouco mais pesado, mais dificultado de trabalhar ali e tal. E aí foi acho que a única experiência sobrenatural, assim, que eu acho que eu... Se você realmente curtiu esse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações.